Na volta do TV Revista, vamos falar dos contrastes da nossa Salvador. A cidade cresce, há cada vez mais carros nas ruas e o resultado disso tudo é o caos no trânsito. E quem tem mais detalhes sobre este assunto é Lícia Fontinelli. É com você, Lícia. Bom, Igor, a cidade de Salvador, ela nasceu planejada, mas com o passar dos anos cresceu desordenadamente. E hoje, um dos principais problemas que a população enfrenta é a mobilidade urbana. E esse é o tema da nossa reportagem de hoje, da série especial em homenagem à capital baiana. Quem chega a Salvador logo de cara encontra uma cidade de contrastes. De um lado, prédios modernos e canteiros de obras, graças a um mercado imobiliário que lançou 17 mil unidades habitacionais só no ano passado. Do outro, moradias precárias, construções irregulares, áreas de risco, resultado da ocupação desordenada de uma metrópole com quase 3 milhões de habitantes. Com todo esse crescimento desordenado, não é apenas a questão da habitação que sofre as consequências. A mobilidade urbana é um dos principais desafios atuais para a capital baiana, onde a frota de veículos já chega perto dos 800 mil carros em circulação. Os congestionamentos são rotina para os soteropolitanos. A gente precisa de umas vias melhores, uma melhor ligação entre os bairros. E a Copa está chegando e quando chegar a Copa e não tiver isso, não vai dar certo. O fluxo de carro que é muito alto e o horário também que complica às vezes, sempre 11h30 a meio-dia e de 13 até às 13h30. A esperança está nos projetos de intervenção urbana para a Copa de 2014. Estão previstas obras de infraestrutura e transporte de massa como o metrô. Enquanto isso, a cidade tenta se preparar para o futuro. A Copa veio ajudar para que nós pudéssemos, com os projetos que nós já temos em carteira e sendo elaborados, buscar esse recurso junto ao governo federal para poder dar fluidez ao trânsito. Os projetos já estão, alguns já em fase de conclusão, outros nós estamos elaborando. São recursos muito grandes para esses investimentos. Como a população e a frota de veículos vão continuar crescendo, esse urbanista acredita que o debate de novos projetos é a única saída para uma Salvador melhor para morar e se locomover. A cidade não sobreviveria, uma cidade de cumeadas, de pontos altos, de colinas como essa, se não tivesse um percurso pelas avenidas de Vale. Mas só que esse sistema já se esgotou, a cidade se expandiu muito e não estão sendo feitas soluções, dadas soluções para o futuro da cidade. As maiores cidades do mundo desenvolvido, dito desenvolvido, já estão adotando soluções de minimizar a importância do carro no centro urbano. Então Salvador não pode, eu não vejo solução para Salvador a curto prazo. O que eu vejo é a longo prazo, talvez a médio prazo, mas resta-nos a esperança, e essa não pode morrer nunca. Bom, e para falar um pouco mais sobre o processo de urbanização que a cidade de Salvador passou, eu converso agora com o urbanista e arquiteto Luiz Antônio Souza. Bom, a cidade já passou aí por grandes transformações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo de modernização. Bom, é importante primeiro que no dia de hoje nós possamos comemorar, lembrar a fundação da cidade, contudo pouco teríamos a celebrar, A gente teria que fazer um pouco essa diferença. Ora, Salvador passa, se nós nos situarmos no século XX, por algumas transformações substantivas. Dos anos 40, de 1940 até agora, a população de Salvador praticamente triplica, Triplica e as atividades econômicas aumentam, a necessidade de habitação aumenta e, sobretudo, a necessidade de uma melhor gestão da cidade. E vai coincidir que é exatamente nos anos 80, quando a cidade passa por um processo grande de aumento de sua população, até como tendência, que todo o aparelho de Estado, todo o aparato do planejamento é esvaziado. Praticamente, na década de 90, nós não temos mais planejamento na cidade. E isso é grave. É devido a essa crescente população que a cidade ela ganha um aspecto de mais moderno? Não é necessariamente o aumento de população não faz da cidade mais moderna.
né? Agora, na verdade, o aumento de população, como eu falei antes, demanda um maior planejamento, né? Imagine o que é pensar o transporte e a circulação para uma cidade de 3 milhões de habitantes. Agora, algumas ruas e avenidas também foram remodeladas. O que a gente pode citar aí como principais mudanças? Nós tivemos mudanças que vêm desde os anos 20, com JJ Seabra, né? Depois, para nos falarmos de um momento mais recente, os anos 70, com as avenidas de Vale. Mas, veja bem, você só pensar a questão de aberturas de via sem compatibilizar com os do solo, isso não significou grandes coisas, né? Uma grande atitude técnica. Tanto sim que hoje nós estamos passando por alguns problemas graves de circulação, que apenas denuncia que alguma coisa não está bem com essa cidade. E não é só o aumento de carro, não é porque não se construiu carro, é porque não se pensa a cidade numa perspectiva de interesse público. Ok, agradeço a participação. É com você, Igor. Ok.